Olá, nós estamos aqui de volta para falar sobre colesterol. E por que falar com colesterol? Porque tem tanta história aí na televisão, nas redes sociais, na internet, colesterol como vilão, que é causa de doença cardíaca, colesterol que não faz mal. Ou seja, existe uma série de informações aí e eu gostaria de passar para você uma informação importante. O colesterol é uma gordura que circula no nosso sangue e que não é apenas quando dosamos, nós simplesmente o colesterol. Existem vários tipos de colesterol. Existe o colesterol chamado LDL, o colesterol chamado HDL, o colesterol chamado de baixa densidade ou de alta densidade. Outros dizem o colesterol bom, o colesterol ruim, mas eu quero falar aqui sobre o colesterol ruim. Eu quero falar aqui sobre o colesterol LDL. E vou começar com uma frase de um grande expoente da cardiologia chamado Dr. Eugene Braunwald. Ele diz textualmente: sem LDL não existe aterosclerose. Ou seja, se eu não tiver LDL, se eu não tivesse LDL no sangue, eu não teria entupimento nas minhas artérias e seguramente eu viveria 120, 130 anos. No entanto, o LDL, como vilão da doença aterosclerótica, ela é definitivamente estabelecida como fator de risco para a doença coronária. Eu vou falar aqui mais no coração, mas também para a doença cerebrovascular, entupimento das artérias cerebrais, levando aos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Então, nós precisamos, a partir hoje, muito precocemente, por conta do sedentarismo, do excesso de alimentação gordurosa que nós comemos, do uso abusivo do fumo e até do álcool, e principalmente tudo isso com a alimentação inadequada levando à obesidade, cada dia mais indivíduos têm o LDL, colesterol elevado, muito precocemente. Ou seja, nós estamos observando mais jovens hoje hipertensos, mais jovens com colesterol elevado, mais jovens com doença cardíaca. Então o LDL é fator de risco. Presta atenção bem no que eu estou falando. LDL é fator de risco para aterosclerose, é fator de risco para infarto, é fator de risco para acidente vascular cerebral isquêmico. Quanto mais baixo o LDL, melhor. Portanto, que as diretrizes atuais dizem o seguinte: se você já tem problema coronariano, teve um infarto, botou um stent, fez um cateterismo, já tem dado seus entupimentos de 30%, 40%, 50%, que o médico muitas vezes diz, não, isso não vale nada, é a hora de você se cuidar, e nós chamamos isso já de prevenção secundária. Por quê? Porque você já tem a doença. Nessa situação, seu LDL deve ser abaixo de 60 miligramas por decilitro. E já tem algumas sociedades que dizem que deve ser abaixo de 55. E já tem alguns cientistas no mundo inteiro dizendo que quanto mais baixo o LDL, melhor. Ou seja, se eu puder ter meu LDL de 30, seguramente é melhor. Aí vem uma série de questionamentos quanto, primeiro, a segurança. Será que é seguro eu ter o LDL baixo? Por quê? Não, se o LDL baixar, eu vou ter mais demência, eu vou ter mais diabetes, eu vou ter mais alteração cognitiva, eu vou ter mais câncer. Isso não se confirma nos estudos atuais. Pelo contrário, a gente já tem estudo mostrando que pessoas com nível de LDL abaixo de 10 miligramas por decilitro, não fique pasmo não, 10 miligramas, e que nós não encontramos quando analisamos em relação com placebo, com simplesmente o indivíduo pensando que está tomando a medicação e não está tomando, e não houve nenhuma diferença em relação a um e ao outro. Ou seja, nós médicos, nós cardiologistas, estamos muito comprometidos no controle do colesterol, reduzir o colesterol através do exercício, reduzir o colesterol com alimentação saudável, não fumar, evitar o estresse e observar também o antecedente familiar, se você tem uma história familiar. Então, tratar o colesterol, reduzir o LDL, significa proteger suas artérias, viver mais, viver melhor, que é exatamente a grande mensagem do Memorial São Francisco. Acompanhe essas pequenas informações que nós passamos para você no publicatório do Jornal da Paraíba, ou então nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, ou então na nossa homepage na internet.